Ser bem sincera para vocês, por mim eu fico mais 2 horas aqui. E não para enquanto eu não ouvir aquela vozinha audível, assim, sabe? Conversando comigo sobre as minhas coisas, a gente vai longe. Acharam? Gênesis 15, nós vamos ler do 4 ao 6. E depois nós vamos ler o 16, 1 e 3. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será a sua posteridade. Ele teu o Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora vai lá no 16, 1. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão a uniu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a concebeu, possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada pela tua presença, Senhor, pelo teu fluir no nosso meio. Continua falando conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Eu levo cativo em submissão a Ti, Senhor, os meus sentimentos, os meus achismos, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu sei, que eu estudei, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Nos dá a direção, traz, Senhor, a exortação que é necessária, a direção. O Senhor é aquele que edifica, exorta e consola. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos faz entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos coloca no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Hoje nós vamos falar de 3 pessoas que quiseram ajudar a Deus no cumprimento das promessas e de 3 pessoas que cumpriram os propósitos e os mandamentos. Sara, ela já tinha uma idade avançada, ela já não tinha mais, o ciclo menstrual dela não estava mais funcionando, não gerava mais, não tinha mais óvulo. E Deus tinha feito uma promessa para Abrão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De você vai ser feita uma grande nação. Quantas vezes Deus nos faz uma promessa? Seja ela: eu vou salvar a tua casa, a tua família, ou na vida profissional e financeira, ou na vida ministerial, e você olha e fala assim: isso aí não vai acontecer não. É impossível. Não. Eu desejo, mas está difícil. Olha para as coisas, olha para a condição, olha para aquilo que está acontecendo. É impossível. É impossível. É possível uma mulher de 90 anos sem ciclo menstrual gerar? Pois é. Sara, ela resolveu, falou assim: já que você tem a promessa, já que Deus te prometeu, de repente é através da minha serva. Ela arrumou o maior problema da vida dela. Vai lá, se deita com a minha serva e tenha lá descendência através dela. Quantas
vezes Deus te fez uma promessa e você foi tentar ajudar Deus nessa promessa, porque você achou. Eu acho muito legal isso, né? Eu achei. O acho das pessoas é o certo do eu. Porque eu não acho. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou Deus tem uma direção, ou eu não tenho. Eu não tenho que achar. Eu não acho que isso aqui é água. Ela é água. Ah, mas eu acho que é leite com chocolate. Vou morrer achando, continua sendo água. Desde quando a minha opinião muda aquilo que Deus falou a respeito das coisas? A minha intercessão pode mudar, mas meu achismo não. Nunca. E Sara resolveu dar essa ajudinha aí. Com essa ajudinha, ela recebeu o quê? O desprezo da serva dela. Presta atenção, mulherada. Desprezo. Quantas ministrações nós temos falado e aparece exatamente essa palavra? Vocês sabem me dizer quantas? Que nós já ministramos entre nós aqui? Lembra? Vasti, Mical. Surgiu no texto. A gente não vai atrás da palavra. A palavra surgiu, está lá no texto. A serva desprezou. Quando ela resolveu entregar o marido dela para se deitar com a outra, para o cumprimento da promessa de Deus, como se Deus precisasse conferir princípios espirituais para cumprir promessa, está repreendido todo espírito de confusão, em nome de Jesus. Como se ele precisasse fazer isso. Quando ela entregou o marido dela ali, ela deu um direito que a serva dela não tinha. Ela não tinha. Não existia. E aí ela olha, depois que concebeu, depois que ela gerou, depois que ela teve o filho, a serva ainda se acha no direito de olhar para ela e desprezar. Ela precisava viver isso? Não precisava. Aí ela põe a serva dela, né, digamos assim, no lugar dela. Tá me desprezando por quê? E a mulher vai embora. É isso que o texto diz, que a mulher vai embora. Mas quando ela vai embora, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem um negócio com esse negócio de desprezo que é algo muito sério. Ele entra já justificando. O anjo do Senhor aparece e dizem, né? O anjo do Senhor era a tipificação de Cristo. O anjo do Senhor aparece e fala assim: volte. Volte e vá se humilhar diante da sua senhora. Ela não tinha o direito de desprezar. Mas ali nasceu o irmão de Isaac. Ali nasceu Ismael. E a consequência disso, ela existe até hoje. Quando você tenta ajudar Deus naquilo que Ele te prometeu, você colhe consequências para gerações futuras. Você só precisa crer. Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, se Deus te liberou uma palavra, creia. Deus liberou uma palavra sobre Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, a sua também. Todas as famílias da terra. Então o que ele tinha que fazer? Levantar, sair da terra e falar: Senhor, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Cumprir a direção que Deus dava. Ponto final. Crer que no tempo certo a promessa ia se cumprir. Só que os anos foram se passando, Deus abençoou Abraão, a casa de Abraão foi prosperando, e ele falou assim: então, Senhor, meu herdeiro vai ser Eliezer, né? O servo mais velho na minha casa. Não. O seu herdeiro vai ser o que de Sara vai ser gerado. Se Sara tivesse somente crido e esperado a promessa se cumprir,
Não teria aquela guerra lá no Oriente Médio, que vira e mexe, está lá, um bombardeia de cá, outro bombardeia de lá. Aquilo ali é guerra de parente, gente. Ismael tem direito à terra, Isaac tem direito à terra. Deus deu a terra para Isaac, não foi para Ismael. E eles brigam até hoje pelo direito da herança deles. A briga deles é essa. Existe um lugar lá que é sagrado para os dois. E eles brigam por causa daquele pedaço de terra, até hoje. Não há necessidade, e vou falar mais. A palavra de Deus não é uma historinha fictícia. A gente aprende com essa palavra. A gente aprende com ela cada dia. O Senhor anda numa de cozinha comigo. Esses dias ele fala assim: Gisele, você conhece a sopa? Conheço. Já comeu? Comi. Sabe fazer? Sei. Pois é. Aí você pergunta assim: Gabriel, você conhece a sopa? Fala alto, meu filho. Sim. Conhece? Conheço. Sabe fazer? Não. Aí ele falou assim: então, uma pessoa que conhece a minha palavra, mas não sabe pôr em prática, ela só conhece. Ela só conhece. Ela conhece o que vai legume, né? Vai cenoura. Ela conhece. Mas se ela não sabe pôr em prática, ela pode até comer na minha palavra, mas não sabe fazer. Até as suas orações, elas precisam ser direcionadas pelo Espírito. A duras penas, eu aprendi que não é o meu querer, é o querer de Deus. Que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, quando eu tenho um sonho, eu falo assim: Senhor, eu sonho com isso. Mas se não for a tua vontade, pode tirar do meu coração. Eu já aprendi a abrir mão de tanto que eu já quebrei a cara. Já aprendi, já fui atrás. Deus tinha uma promessa na minha vida e eu queria que Deus fizesse a promessa do jeito dele. Não, Senhor, só até que o resto eu me viro. Eu não me viro nada. Enquanto eu não entendi que eu não me viro, que tem coisas na minha vida que eu não tenho poder de mudar e nem autoridade para mudar, só quem tem o poder de trazer a transformação é Ele. Aquilo continuou me ferindo, me machucando, e a minha vida continuou presa, parada no mesmo lugar. E aí eu ia para o culto e Deus falava a mesma coisa. Ele falava assim: filha, para de chorar. Eu tenho uma promessa na tua vida. Sempre era a mesma coisa. Tudo isso é porque eu tenho algo assim, assim, assim na tua vida. E eu tenho a glória da segunda casa para você. Aí passava um tempo, aí vinha a situação não, porque eu queria que ele fizesse do meu jeito. E eu saía, e Deus falava assim: eu saía brava, triste, machucada, pisando duro. Às vezes a pena de fazer loucura, ele falava assim: entra naquela igreja ali. Eu falava: o senhor vai falar. Eu já sei, eu já sabia o que Deus ia falar. Eu vou entrar lá e o senhor vai falar que tudo isso é por causa disso, 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 que o senhor tem para fazer na minha vida, que não é para eu chorar, que o senhor está no controle de todas as coisas e que o senhor tem a glória da segunda casa para mim. Eu vou ouvir a palavra, vou sair de lá, vou para minha casa, vai cair qual? E aí o Espírito Santo falou pela segunda vez: entra. Eu entrava. E Deus falava o quê? Exatamente a mesma coisa. Mas o meu interior mudava. E eu voltava para minha casa alegre. E a situação era a mesma. Por quê? Porque eu não tinha tomado uma atitude coerente com as direções que estavam vindo de cima do altar. E não importava. Na época eu congregava na quadrangular. Então a direção que vinha na quadrangular... Gente... Eu não sei se a pastora Raquel lembra. Pastora, a senhora lembra? Deus falava culto para falar comigo. A senhora lembra? Chorava feito uma criança. Eu não conseguia entender o que a ministra... Era a Fernanda. O que a ministra de louvor estava falando, gente. Eu sou o tipo de pessoa que eu recebo uma palavra e abrigo ela no meu coração. Eu tenho palavra que Deus me entregou
isso. Mas eu não me lembro desse período, estava tão difícil, tão difícil. Eu estava embriagada com a dor. Já viu uma pessoa embriagada? Ela não sabe, ela não tem noção. No dia seguinte ela acorda e fala, não sei. Tem fases da minha vida que eu não me lembro. Quando a Sara Vitória deu o primeiro passo? Não sei. E eu estava todos os dias com ela. Qual foi a primeira palavra? Não sei. Por quê? Porque era um momento de dor que Satanás me roubou momentos preciosos que não voltam mais. Tudo isso por quê? Porque eu resolvi ajudar a promessa de Deus. Deus tinha culpa? Não tinha. E eu culpava quem? Quem eu culpava? Porque o Senhor prometeu, o Senhor disse que a minha família é bendita, porque o Senhor prometeu e o Senhor não está cumprindo. E ele olhava assim e falou, oh meu Deus, não sei. Ele prometeu uma família bendita, mas não naquela situação, não daquele jeito que eu me enfiei. Porque não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha minha. Não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu insisti, e doeu muito, 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 muito. Glória a Deus, porque Deus me deu 3 filhos maravilhosos. Meu Deus, eu esqueci que estava gravando. Tem 3 filhos maravilhosos. Por quê? Porque a dor foi tanta que foi como Lia. Lembra de Lia? Nós estudamos, né? Essa semana. Foi como Lia. Ai, porque me desprezava. Deus me deu. Eu estava lá igual Lia. Agora vai. Não vai. Não vai. E não era uma Raquel, que é pior ainda. Era uma situação pior ainda, onde você se olha e fala assim, meu Deus do céu, não vale nada mesmo, né? Mas glória a Deus que eu tenho uns filhos lindos, preciosos. Por quê? Porque todo momento de dor, ele foi esquecido. O Fábio chama Fábio, mas podia chamar Isaac. Por quê? Porque ele é meus dias de riso. Ele é meu dia de riso. Ninguém fica sério perto dele. Ninguém consegue. Quem aqui consegue ficar sério perto do Fábio? Levanta a mão. 5 minutos de conversa com o Fábio. Quem consegue ficar sério? Levanta a mão. Ninguém. Você não consegue nada, Fábio. Você não consegue nada. Sabe? A promessa se cumpriu. Se cumpriu. Abre lá, Gênesis 18. Versículo 10. Acharam? Amém. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Quem disse? Um anjo que estava ali. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já havia cessado os costumes da mulher. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho meu senhor, terei eu prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque riu Sara, dizendo, será verdade que darei a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei e terá um filho. Até aqui. O que a palavra de Deus diz em Lucas 10:37? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então tudo o que você precisa é crer. Tudo o que você precisa é aprender a crer e a esperar o tempo de Deus e deixar o Senhor agir conforme a vontade dEle. Senão, você vai acabar arrumando problema que você não precisa, chorando o que você não precisa e passando por dores que você não precisa. Porque uma coisa é você se colocar num deserto, ou num processo, ou numa guerra, ou numa luta, ou dê o
nome que você quiser, onde Deus te colocou para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja preparado para o grande de Deus. Outra coisa é você ir com as suas pernas para uma guerra, ou você ir com as suas pernas para um deserto, para uma situação, e aquilo vai te consumir anos da sua vida. Ele não vai te acrescentar, ele vai te subtrair. Sumiu a palavra. Ele vai te subtrair. Ah, mas depois Deus não restitui. Ele pode até restituir, mas não há necessidade. E vou falar mais: Deus não vai entrar no deserto para te pegar pela mão e te tirar. Você vai ter que sair com as tuas pernas. Quando a gente fala de palavra, de desprezo, a gente despreza tanta coisa, né? A gente despreza o culto de domingo, a gente despreza os ensinos que são dados aqui, a gente despreza a família que Deus nos dá, a gente despreza o cuidado que a gente recebe, a gente despreza o eu te amo, o beijo do esposo, da esposa, o abraço dos filhos, a gente despreza tanta coisa, né? Aí o dia que não tem, o dia que passa por um processo difícil, aprende a dar valor. Eu aprendi a dar valor nas coisas da vida. Por muito tempo, tudo que eu tinha, tudo que eu precisava, me requeria muito esforço. Por quê? Porque eu fui ajudar Deus. Eu não precisava. Pensa o que é fácil. Uma coisa simples e fácil para qualquer pessoa. Para mim era um triplo de dificuldade. Pensa, a coisa mais simples, tirar o RG, não é fácil? Para mim não é. Sempre acontecia alguma coisa. Sempre. Você pedir uma informação. Quais são os documentos que precisa? A pessoa falava coisa que não precisava. Eu fui entrar num processo uma vez, me pediram até carteira de vacinação das crianças. Eu não tinha conhecimento. Eu levei o que eu tinha. Tudo que precisou, tudo que me pediu. E aí a pessoa fala assim, tudo que precisava de fato, hoje eu tenho conhecimento que precisa. Tudo que precisava de fato estava ali. Aí eu não era pertinho, eu fui lá na Liberdade. Eu levantei 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus e chegar lá e ser uma das primeiras, porque a fila lá virava quarteirão. Para você esperar horas uma filha e depois de 8 horas da manhã a mulher olhar para os seus documentos e falar que você precisa da carteira de vacinação. E você só poder voltar daqui 30 dias porque o teu dinheiro é contado. E se você tirar, ainda que seja o dinheiro da condução, seu filho não tem como comer. Então só podia voltar lá daqui 30 dias. E você esperar mais 30 dias. Olha, cada hora faltava um documento. Aí chegou uma hora que eu peguei tudo que precisava, tudo que não precisava, levei. Aí a mulher falou assim, eu nem vou falar o quanto feliz eu fiquei. As carteiras de vacinação não precisam. Jesus, dá-me graça. Mas consegui. Foram 3 meses. Indo e voltando. Roubo? Com certeza. Roubo por falta de conhecimento? Com certeza. Roubo por falta de aplicar aquilo que o Senhor me falou lá atrás, aos 14 anos? Com certeza. Quantos anos eu tinha? 23. É pouco tempo de roubo? Não. Mas a escolha foi de quem? Minha. E aí? Aí eu tive que sair. E depois que você sai com a orelha até a orelha. Sai com consequência. Sai com sequela, você precisa se limpar da muleira do sol quente. A outra pessoinha que resolveu dar uma ajudinha aí para Deus, Gênesis 25. Deixa eu ver se eu anotei certo. Eu sou dessas, né? Para anotar e se empolga. Não, Gênesis 27. Olha aí,
Versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueceram, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai para o campo e apanha para mim alguma caça. Versículo 13. Não, versículo 5, vamos lá. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E se foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze. Ele foi, tomou, os trouxe para a mãe, fez uma saborosa comida, como o pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha tirado consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisadura do seu pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia separado. Jacó foi para seu pai e disse: Meu pai. Este respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, pois, assenta e come na minha casa, para que me abençoe. Disse Isaque ao seu filho: Como é isso? Como pudesse achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Oh, meu Deus, ainda não, né? Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja quem é meu filho Esaú. Ele já estava achando estranha a história. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que apalpou e disse: A voz de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a mão de seu irmão. E o abençoou e lhe disse: És Esaú, meu filho. E ele respondeu: Eu sou. Até aqui. Aí ele derrama a bênção da primogenitura sobre Jacó, que era por direito de Esaú. Mas lá atrás, quando Rebeca estava gerando, ela sentia no ventre dela que parecia que os gêmeos estavam brigando. E Deus falou para ela: o mais moço servirá ao mais velho. Então Jacó, ele já tinha uma promessa desde o ventre da mãe dele. Havia necessidade dela colocar a mão e ainda falar que a maldição... Oi? Eu inverti? O mais velho servirá mais nosso. Eu inverti. O mais novo serviu o mais velho, eu quero certo. Mas aí inverteu. Né? E aí o que acontece? Ela vai lá e bota a mãozona dela no meio. Vai dar uma ajudinha para Deus. Como assim? Tinha necessidade? Como ficou a família dela? Que família, né? Não existiu mais. O marido morreu, ficou viúva, o filho que ela mais gostava foi embora, ela nunca mais viu, e o mais velho ainda, né, não ficou muito boa essa relação, não. Não tinha necessidade dela destruir toda a família, não tinha necessidade dela passar os anos da vida dela daquele jeito. Não tinha necessidade de enxergar as coisas assim. Se ela já sabia que Deus tinha uma promessa, Ele sabe o caminho que vai conduzir. Não precisa pegar talho. Aí vai Jacó, que é a terceira pessoa. Jacó não podia falar: não, mãe, não. Desculpa, eu te amo, eu te respeito, mas eu não vou fazer isso. Eu entendo que Deus tem uma promessa na minha vida, mas eu não vou fazer isso. Uma questão de posicionamento, de falar não, eu vou aguardar. Mas o desejo dele de ter a primogenitura era tão grande, que quando ele, um pouco antes, né, quando ele vê o irmão dele esvaído de fome, ele fala que troca, então
eu sei cozinhar, você quer comida. Então troca aí tua primogenitura. Esaú também podia ter falado não. Aí ele fala, de que me adianta a primogenitura? Ele foi entender o que ele fez lá na frente, depois que a bênção já tinha derramado, depois que Isaac já tinha abençoado Jacó, depois que já tinha sido decretado, não tinha mais como voltar atrás. Aí ficou choramingando pelo que perdeu. E quantas vezes o Senhor te dá uma direção, entrega algo precioso, você fala, do que adianta isso por causa da minha necessidade humana, por causa da minha necessidade natural, por causa daquilo que eu estou vendo, ou sei lá o que está acontecendo, e abre mão do que é precioso e que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Tem gente que troca o que é de precioso que Deus dá. Não sei porquê, mas amém, já que é para falar, vou falar. Tem gente que troca o que é de mais precioso que Deus dá, a salvação, pelas coisas lá de fora. Tem gente que troca o que de mais precioso Deus dá, que é a comunhão, a intimidade, o nível de crescimento que você pode ter na presença de Deus, por uma noite de sexo lá fora, por manguaçar com os amigos, ou sei lá mais o que, por mentir, por enganar. Está mentindo para quê? Porque Deus está vendo. A única parte mais interessada é Deus. E Ele está vendo. Ele enxerga o que você pensa a meu respeito lá na tua casa. Essa mulher doida descabelada. Não ligo, pode pensar. Né? Não ligo. Eu não ligo. Não ligo, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Às vezes a gente dá muito ouvido para quem não tem que ouvir. Mesmo sendo a mãe dele, ela estava ferindo princípios. E eu já vi, nos dias de hoje, mãe incentivando o filho a ferir princípio espiritual, conduzindo o filho ao pecado e ainda levando mais 3, 4 pessoas para pecar junto. O sangue de Jesus tem poder. Que evangelho é esse? Não estou falando aqui dentro, não. Falando por aí. Por aí. Deixa por aí que é melhor. Né? Não precisa ser assim. Não precisa. Não há necessidade de ser assim. Quando você se dispõe a cumprir, aí tá, vamos lá. Como é que termina a história de Jacó? Jacó sai fugido, é enganado, porque tudo que você planta você colhe. Então ele semeou o engano, ele colheu o engano. Ele colheu 14 anos de servidão. Depois ele teve que se humilhar diante do irmão, mandar presente, mostrar que tem família, para amenizar a fúria do irmão, porque o irmão ainda veio para o encontro dele, para abraçar e falar, ô meu irmão, eu te perdoo, ele não foi. Ele foi avançando, foi no caminho, manda os presentes, para ele ver que eu estou arrependido, põe os meus filhos lá para ele ver que eu tenho filho, sou pai de família, tenho misericórdia da minha vida. Mas tinha necessidade? Não tinha. Viveu a promessa? Viveu. Foi daquele jeito mesmo que o Senhor falou? Foi. Foi. Mas poderia ter sido mais leve. Tem outra pessoa que não está aqui? Sansão. Era para ser o que em Israel? Juiz. Era para libertar o povo de quê? Dos filisteus. Mas nem intimidade com Deus tinha. Só sabia olhar para Deus que eu estava com fome, com sede. Não tinha, gente. Tem muita gente que é assim hoje em dia. Sabe o que eu acho interessante? É que assim, Deus vai te dar porta de emprego. Aleluia! Glória a Deus, eu estou com posse. Você é filho, sacerdote, raça eleita, tudo isso é uma verdade. Glória a Deus, aleluia. No dia que o Senhor vem e fala assim, abre mão, foge 2 anos. Né? No dia que o Senhor vai, não preciso da tua ajuda. Olha, você está querendo, está atropelando, está botando o carro na frente dos bois. Não faz isso, deixa eu fazer do meu jeito. E você insiste em fazer Ele está falando, tem consequência. E você vai? Deixa eu te fazer uma pergunta.
você decide fazer uma coisa que não é a vontade de Deus, quantas pessoas daqui do nosso meio já sentiu aquele negócio assim? Levanta a mão. Então você peca consciente. Você sabe, porque Deus falou. E se você fala para mim que você não sentiu, é porque você não prestou atenção. Ou você não se prestou atenção, ou você está igual algumas pessoas que eu conheço. Nunca, jamais. Está mentindo para vocês mesmos. Então, em nome de Jesus, foi espírito mentiroso, sai do meio, em nome de Jesus. Porque a gente sente, um dia entrega a vida para Cristo, um dia desceu nas águas do batismo, o Senhor tem direção para te dar. Você falou, agora é o Senhor que governa a minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora, se o Senhor falar para direita, se o Senhor falar para esquerda, banquinho da decisão. Ó, qual foi a última vez que o Senhor apresentou o banquinho da decisão aqui? Quando foi? Na primeira vigília que nós tivemos. Aí eu ia me perguntar assim, mas você acha que a gente está retrocedendo? Se você veio no culto de quarta-feira, foi ensinado que um culto não substitui o outro e falta nos outros, você está retrocedendo? Se você dá desculpa para os teus pecados, eu te pergunto, você está retrocedendo? Se você, quando está mal, lembra dos pés do Senhor, quando precisa de um milagre, precisa de alguma coisa, corre para os pés do Senhor. Precisa de uma libertação, corre para os pés do Senhor. Quando está tudo bem, você não bota nem as caras, nem na tua casa para falar, estou aqui na tua presença, Senhor. Eu estou falando de ir para a igreja, eu estou falando de praticar. Como é que fica? Sabe o que Deus está falando hoje? Eu não preciso da sua ajuda para cumprir a promessa que eu te fiz. Eu preciso que você creia e obedeça. E aí a gente vai olhar um exemplo diferente. Abre lá sua Bíblia em 1 Samuel. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está querendo reter o povo de receber essa palavra, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, de apatia, sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que traz sonolência, letargia, sai agora em nome de Jesus. Satanás não quer que você entenda que você precisa crer e andar na direção que Deus te dá. Ele quer que você bote a mão e colhe a consequência por um bom tempo. E isso perto de mim você não vai fazer. No que depender de mim, não. 1 Samuel 16:1 diz assim: diz o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belanita, porque dentro deles me provi de um rei. Acharam? Versículo 13, no mesmo capítulo. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui. Davi, ele foi ungido, não foi? Ele podia chegar lá e falar, Saul, dá licença, que agora é minha vez. Fui ungido, Samuel ungiu. Ele foi ungido, Deus escolheu. Deus rejeitou Saul, o óleo estava na cabeça, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele fez isso. Ele voltou para cuidar das ovelhinhas dele. Ele voltou para apacentar as ovelhinhas dele. Ele voltou para os salmos que ele estava fazendo. Até que um dia, você acha que é coincidência? Até que um dia, o pai dele falou assim, leva um lanchinho para os seus irmãos. E ele foi. Davi era guerreiro? Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Chega lá,
tem um homem de quase 3 metros de altura gritando: eu quero um sol, vem um sol. Não precisa dois, vem um sol. Quem me derrotar, ganhou guerra, vem um sol. Você pensa que Deus vai te livrar? Não vai te livrar, vem um sol. Estou parafraseando a Bíblia. Vem um sol. Davi chega lá e olha. Olha para o exército. Todo mundo atrás, escondido, com medo. Gigante gritando. Quem é esse? E aí ele fala assim: quem é esse incircunciso, sem aliança, filisteu, para afrontar o exército que Deus chamou, o exército do Deus vivo? Quem é? Eu imagino que ali já gerou uma indignação no espírito de Davi, sabe? Aquela coisa assim, aquela agitação, você fala assim: alguém tem que tomar uma providência com relação a esse negócio. O que esse cara está falando? Ele está blasfemando contra Deus. O que vocês estão fazendo aí? Você não está sabendo o poder de Deus que opera através da tua vida? Não está sabendo que Deus é com você? Não está sabendo que esse gigante não é nada diante de você? Por que você está escondido atrás da malhada? Não era malhada, tá? Barricada. A malhada, ó. É porque a outra malhada. Entendeu? Por que você está escondido aí? Estou entendendo. O que está acontecendo? Davi sabia manusear a espada, lança, escudo. Os caras que estavam lá sabiam? Não bastando isso, ainda vira. Ó, entendimento. Eu acho tão legal gente que é cheia de sabedoria, do Espírito Santo, do discernimento, que vira e fala assim, não sabe da profundidade do que Davi está falando. Davi está falando, está afrontando o exército de Deus. O Deus que abriu o mar, o Deus que ele conversa lá quando está cuidando das ovelhinhas dele, o Deus que ele salmodia, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que derrubou a muralha. Ele está falando desse Deus. O Deus que ele sabia quem é, que ele conhecia de intimidade. Não só de ouvir falar. Ele sabia, ele entendia. E aí os irmãos dele, cheios de discernimento, viram e falam assim: já não basta a vergonha, ainda vem vocês. Ainda vem, estou parafraseando de novo, pelo amor de Deus. Ainda vem você aqui tirar sarro, zombar da nossa cara. Ele estava falando do quê? Davi estava falando: vamos, olha o filisteu não é nada, porque Deus é com você. Se Deus é com você, o que é o filisteu? Nada. Era isso que ele estava falando. Vamos. E o povo estava falando o quê? Ah, pronto, lá, sabe de nada, nunca pegou uma arma na vida, fica lá pedindo do papai caçula, é bonitinho, não sabe de coisa nenhuma e está falando: vamos derrubar o gigante. Não está vendo que o gigante tem 3 metros de altura? Não está vendo que o gigante é desde pequeno? Aí, olha o que Davi descobre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antes de matar o gigante, ele descobre que ele tem presente. Quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. O que farão? Olha só, capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Aí ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo que está lá lhe repete as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, falar que ele se concedeu, não é essa passagem, é aquela que fala o que vai dar. Eu vou falar o que tem, porque eu não estou achando o versículo aqui. Senão eu vou ficar aqui lendo o texto inteiro.
vai ter isenção de impostos e vai casar com a filha do rei. Ele virou e falou assim: opa, a gente derruba o gigante, tira a afronta, vai ter isenção de impostos. E eu ainda vou poder casar com a filha do rei? Então eu vou derrubar esse gigante. E ele vai. Só que aí mandou ele falar com Saul. Deus, ele te chamou com as suas características. E Deus chamou Davi com as características dele. Do jeito dele. Aquele gigante não ia cair com arma normal. Porque todas as estratégias de guerra possíveis e imagináveis, aquele gigante já conhecia. O que ele não imaginava, o que era o improvável, o que era o impossível, era o que Deus tinha para Davi. E o que era improvável, o que era impossível? Era impossível um homem de 3 metros de altura cair com o rosto inteiro, com a cabeça para trás. Era impossível, pastor, intercede, em nome de Jesus. Era impossível cair para trás. Era impossível um menino de 1,65 derrubar um cara de 3 metros, que não tinha conhecimento nenhum de guerra e estratégia nenhuma. Ele roda a funda, bate na cabeça do gigante, o gigante cai para trás. Ele pega a espada e corta a cabeça. Ele não precisou de estratégia de guerra. Tudo que ele precisou era aquilo que Deus já tinha dado nas mãos dele, que ele usava para cuidar das ovelhas dele. Tudo que você precisa, o Senhor já entregou nas tuas mãos. Davi, ele não usurpou o lugar de Saul, ele respeitou, ele casou, ele teve isenção de impostos, ele foi valente de guerra, ele foi para a guerra. O povo reconhecia ele como guerreiro, gritava que Saul matou seus milhares e Davi 10 milhares. Isso gerou ciúmes, inveja, gerou loucura na vida de Saul, porque ele já tinha sido rejeitado. E não bastando tudo isso, começou a perseguir Davi, queria matar Davi. O próprio herdeiro de Saul já tinha reconhecido que Deus era com Davi, que Deus já tinha dado o reino para Davi. Estava todo mundo vendo que já era. Já estava vendo. Menos Saul. E ele estava insistindo. E Deus deu oportunidade para Davi. Davi estava escondido na caverna e podia ter cortado a cabeça do Saul quando ele estava lá usando banheiro. Mas ele não fez. Porque existe princípio espiritual. E ele não feriu o princípio espiritual. Ele chorou pela morte de Saul. Existe princípio. Existe um caminho santo para a tua promessa. Para aquilo que Deus te prometeu, existe um caminho que Deus preparou. Deus preparou. Para Davi não tinha caminho de trás da malhada para o reino, mas para Deus tinha. Deus preparou. Então não precisa você sair desbravando mata por aí para colocar caminho. Deus já tem preparado. Deus já preparou tudo o que você precisa. Deus vai usar o que está nas tuas mãos e vai usar no tempo certo, em nome de Jesus. Abre lá em 2 Samuel 7. Presta atenção que essa resposta eu depois de uma oração pessoal nossa. Amém? 7:1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso, anos depois, Saul morreu, Davi já tinha cumprido a vontade de Deus de conquistar os reinos. Todos os seus inimigos em redor, descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha,
eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus numa tenda. Aí Natã vai orar. Vamos lá, versículo 5. Olha a resposta de Deus. Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa na minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e tabernáculo. Em todo lugar que eu andei com os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar meu povo de Israel? Agora, pois, dirás ao meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, dar-te-ei, porém, descanso dos teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele te fará casa, quando teus dias se cumprirem, descansarem os teus pais com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei como varas de homem, com açoites de filho de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono estará estabelecido para sempre. Quando você cumpre os princípios do Senhor, o Senhor te dá descanso dos teus inimigos. Quando você cumpre os princípios do Senhor, o Senhor ele tem o propósito dele a cumprir na sua vida. Se o propósito dele foi o propósito de governo, esse propósito de governo se cumpre. Não precisa passar por cima de ninguém. Você já viu aquelas pessoas que o Senhor libera a palavra falando que vai promover, puxa o tapete do outro na empresa para derrubar? Não precisa. Servo de Deus não faz isso. Ele precisou oferir alguma coisa? Não precisou. Ele colheu consequência? Ele colheu consequência do pecado dele. O pecado dele. Não porque ele quis ajudar na promessa. Não porque ele quis fazer algo além daquilo que Deus tinha falado. Josué, Deuteronômio 31. Do 1 ao 7. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse: sou hoje de idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá todas as nações diante de ti, tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez em Sehom e Og, o rei amorreu, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor nos entregar esse povo diante de vós, então eles ireis segundo o mandamento que vos tenho ordenado. Ser forte e corajoso, não temais, não atemorizei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem desamparar. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Tu farás herdá-la. Até aqui. Josué tinha
uma promessa. Ele ia fazer aquele povo herdar a terra prometida. Ele não feriu princípios. Ele não feriu. Ele era discípulo de Moisés. Moisés estava no monte, ele estava no pé do monte. Ele estava ali perto, ele estava ali junto, ele seguia as direções, ele seguia os detalhes, ele não precisou passar por cima de nada. E aí que o Rio Jordão se abriu, e aí que as muralhas caíram por terra, e aí que Jericó foi sitiada. E aí quando alguém resolveu esconder, mentir, ocultar a capa de Acã, todo o povo pereceu. E aí Josué se levantou para falar: onde está a capa de Acã? Aonde está escondido? E ele foi tirar. E houve limpeza no arraial. E aí eles foram e ganharam a guerra. E Josué foi um conquistador. De repente a promessa que Deus te fez é que você vai se levantar para ser um conquistador nessa terra. Mas você se acha... Já foi ontem. Pensei em formiga. Você acha que já foi eu, mas formiga é trabalhadora, né? Não, legal. Eu gosto da formiga. Desde que não me morda. Tá tudo certo. E não como os meus doces. Gente, sabe o que eu quero que vocês entendam? De uma vez por todas? Que nunca vai ser do seu jeito. Que vai ser do jeito dele. Que tem a ver com ele. Você vai se alegrar com o que ele vai fazer na sua vida através dela. Mas tem a ver com ele. José, terceira e última pessoa, José. Se existem duas pessoas da Bíblia que eu sou apaixonada, pela história, pelo contexto, é Davi e José. Gente, José, Deus revelou a promessa dele através de um sonho, que ele nem entendeu. Às vezes Deus te revela uma promessa, você nem entendeu, você sai abrindo a boca para todo mundo. Fecha essa boca em nome de Jesus. Tinha uma promessa, e aí ele abriu o bocão. Ficou pior ainda, perseguiram. Ó, José venceu a inveja, José venceu a escravidão, José venceu a perseguição, José venceu a calúnia, a difamação. Eu duvido, pensa. O mulherão lá queria porque queria pegar José de qualquer jeito. José falou: não, tá maluca? Isso é pecado, doida. Não vou fazer isso não. Parafraseando, em nome de Jesus. Aí ela vai, agarra José e fala: vem aqui que eu vou pegar você. Não, sai correndo. Quero ver homens de Deus fazendo isso hoje em dia, porque o homem de Deus faz isso, ele foge da aparência do mal. Parece mal, ele já está fugindo. Não é assim? Agora, se é o oposto disso, então você está sendo homem de quê? Da carne, né? A carne gritou. Não, em nome de Jesus. Ele fugiu, ele resistiu à tentação. Ele foi caluniado, a mulher inverteu a história. Fala assim: ele quis me pegar. Como é que inverte a história? Pensa, ele podia ter falado: aonde está Deus? Isso é injustiça, eu não mereço isso. Eu fiz tudo certo, Jesus. Podia, né? Eu fiz tudo certinho, eu obedeci, eu não roubei do meu patrão, eu não fiz nada com os meus irmãos. Eles se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Foi José para a cova. Foi para a cova. Pensa, fizeram de tudo com aquele homem. Eu confiei nos meus irmãos, eles me feriram, eles me machucaram, me jogaram na cova. E Deus falou assim: e sabe o que acontece? Quando você é obediente ao Senhor, ainda que você vá para a cova, você está indo dentro do propósito de Deus. Você vai para a cova, mas o seu lugar não é a cova, porque Ele tem uma promessa para cumprir. Ainda que você vai servir como escravo na casa de Potifar, você está lá como escravo com excelência, mas você não é escravo,
porque o teu espírito está livre. Ainda que você está lá, caluniado, doido agarrou, a roupa ficou lá na mão dele, verteu a história, você foi injustiçado, você não é de justiça. José não tentou se justificar, José não falou nada, porque pelo menos o texto não diz que José falou alguma coisa, diz que ele se defendeu, pastor? Eu não vejo. Ele aceitou, ele foi. É injustiça! Não, ele foi. Vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia. Chegou lá, cuidou da prisão. Tinha a chave da prisão. Estava lá cuidando de todo mundo. E aí? Ele precisava estar na prisão. Ele precisava ser preso. Ele precisava passar pela injustiça. Ele precisava passar pelo fundo do poço. Tudo isso estava forjando ele para aquilo que era a promessa de Deus. Se Deus tivesse feito a promessa ali para José e entregado ali, ele tinha, pela imaturidade dele, destruído o que Deus tinha colocado na mão dele. Era só esperar. E quantos anos esperou? Dos 17 aos 40. Foi isso? 40. Eu estou trocando tudo hoje, vai que troca a idade do jogo. Esperou. É pouco tempo. Quantos anos Abraão esperou? Quantos anos Davi esperou? Sabe qual é o nosso maior erro? Nós somos roubados no tempo da espera. Espera. Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Ninguém sabe desse, só o pastor. Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Quando ele chegou lá na prisão, o que aconteceu? Alguém teve um sonho. Lembra-te de mim. Ó. Só porque você falou, você vai ficar mais um pouco aí. Que eu não preciso da sua ajuda. Até que o tempo se cumpriu. Faraó teve um sonho, ninguém sabe. Tem um homem lá na prisão. Ele revelou o meu sonho e se cumpriu, então manda ele vir. Pensa, da prisão para governar todo o Egito. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, do nada tá lá? Do nada. Aí do nada passou na federal? Do nada, então. Do nada. Teve muita oração, teve muito jejum, teve muito estudo, teve muito trabalho, teve muita capacitação, teve muito preço a ser pago, teve muita formação. A informação vem para vocês e você despreza. Como é que vai estar lá governando o Egito? Passa pelos processos de Deus em silêncio, sem murmurar, confia no Senhor, espera o tempo dele. Se eu declaro assim, como é que é? Pai nosso, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Senhor, faz a tua vontade. Para de pintar o cabelo de vermelho. Ai meu Deus, eu vou ver isso amanhã. Para de pintar o cabelo de vermelho, mas eu gosto. Para de pintar o cabelo de vermelho. Não é? Estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo, tá, José? E você não quer parar. Você não confia que é o melhor. Então, como é que você está falando? Faz a tua vontade. Faz a tua vontade, mas no fundo você quer a sua. Não, se eu estou falando faz a sua, é porque eu estou abrindo mão. Lembra? De novo, vamos voltar para Lia. Lembra de Lia? Não, dessa vez eu vou valer o Senhor. Já cansei, tentei de tudo, tive 3 filhos, não deu. Essa vez esse menino vai ser para louvar o Senhor. Sabe, tem horas que Deus não fez ainda o milagre que você precisa e não te deu o desejo do teu coração ainda, porque você não abriu mão. De novo abrir mão, pastora? Se eu sentar hoje, vocês não estão. Se eu sentar hoje com cada um de vocês e eu perguntar, e aquela área lá que a gente conversou, como é que tá?
Você vai me falar. O que você vai me falar? Esses dias eu sentei com uma pessoa e falei assim, aquela situação que a gente conversou, quantos anos atrás? 8 anos atrás. 8 anos atrás. Como é que tá? Sabe, irmão? Esse não já me disse muita coisa, sabe? Não, né? E aquela outra situação que 2, 3 anos depois pra frente eu te falei? Você corrigiu? E aí você quer que mude o quê? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é assim, ó. Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? Sai da caverna. O que você está fazendo aí nessa caverna? Sai da caverna. Aí Elias come e volta à dor. Que fazes aí, Elias? Elias come, corre 40 dias e encontra outra caverna. Vai ver que era para eu trocar de caverna, né? Vai ver que era para eu trocar de namorado, né? Aquele lá não serviu, vai ver que é o outro. Não, é a sua alma que precisa ser curada. Vai ver que era para eu trocar, sei lá. Deixa pra lá. Sabe? E ele entra em outra caverna. E aí Deus fala assim, veio o terremoto, veio o Cicil, ele só fala no Cicil. Que fazes aí, Elias? Aí ele resolve falar, porque a Jezabel gritou na minha orelha e falou que vai me matar, eu não sou melhor que os meus pais. Eu só sou eu dos profetas do Senhor. Desconte vai agora que você vai ter que ungir fulano, ciclano e beltrano. Ele se relacionou com aquilo que ele estava falando? Oh, tadinho, é verdade. Eu vi quando ela falou, pedindo essa mulher, né? Foi isso que ele falou? Vou lá dar um jeito nela. Foi? Oh, tadinho do neném do papai. Peraí que o papai... Foi isso? Às vezes a gente está esperando que Deus faça isso. Não foi isso. Vai para Nínive. De novo. Eu não quero ir para Nínive, porque esse povo é indigno, porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sou crente há mais tempo, eu sou profeta, eu sou. Você não é nada. O eu sou é na sua vida. Mas fazer o quê, né? Jonas estava lá no eu sou dele, né? Vai para onde? Vai pagar. Deixa eu pagar o preço para fazer o que é errado. Deixa eu empregar recurso para fazer o que é errado. Vai para onde? Para trás. Toda vez que você lembra, ó, Elias dormiu. Jonas fez o quê? Por quê? Porque quando você está fora da presença de Deus, você entra num estado de sonolência, de letargia, que está acontecendo tudo ao teu redor e você não vê. Está na tua cara e você não vê. Quando você vai para o caminho contrário do que você tem que ir, o cara está aberto? Não, tá bom. Vai saber, né? Passei por cada uma, pastor, você não tem noção. Gente, na boa. Vocês já viram o sonâmbulo? Quem já viu o sonâmbulo aqui? Sonâmbulo levanta, sonâmbulo come, sonâmbulo ouve, sonâmbulo conversa e está dor. E se você perguntar para ele no dia seguinte, ele não lembra. Tem gente que espiritualmente está assim. Desperta em nome de Jesus. Aí ele fala assim, não, eu sei, essa tempestade aí é por minha causa. A culpa é minha, pode me jogar no mar. Eu prefiro pagar o preço, entrar no barco, ficar dormindo e ir pro mar. Legal. Tem gente que tá assim. Vamos ajudar a Deus. Vai pro mar. Peixe engole. Pela misericórdia de Deus, senão ia morrer afogado, né? Fica aí de pensamento. Pensa, gente, você dentro de um peixe de pensamento.
um peixe. Pensa você num peixe. Porque você quis. Você pediu e joga no mar. Você pediu esse caminho. Você pediu. E a culpa agora é de Deus. Você pediu para ajudar. Está lá. E aí lá você lembra, então, Senhor, hoje, filho, me perdoa. Legal. Peixe, vomita. Deus nem fala com ele. Eu sei, Vitória, estou andando bastante hoje. Deus nem fala com ele. Vomita lá na praia. Aí bota ele lá para fora. Regogita. Imagina o cheiro de sair com suco gástrico. Mano, meu Deus. Para chegar lá e Deus olhar para ele e falar assim: vai para. Ele não falou nada mais, nada menos do que vai para. E o tempo vai para. Ele não falou nada além daquilo que ele já tinha falado. Sabe o que acontece? A gente quer que Deus tenha uma palavra diferente. A gente quer uma palavra. A gente quer. Não é? O reino vai descer e as coisas vão acontecer e eu vou ser cheio do Espírito de Deus. Mas o arroz com feijão você não está fazendo. Sabe o que vai acontecer? Pode rodar a terra inteira. Deus vai olhar para você e vai falar: sai para fora, vai para Nínive, faz o que eu te falei, abre mão e pode ir. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Você pode ir buscar onde você quiser. Por quê? Porque eu já fui assim. Eu já fiz. Ministração X. Está falando a mesma. Eu tive um tempo onde Deus falava assim: trabalho. Falei, não dei de canal. Era TV ainda. Manchete. Meu Deus, eu sou bem. Por quê? O Senhor te chama para trabalhar para Ele. Coincidência. Record. E Deus te chama para trabalhar. Coincidência, lógico. 2 vezes? 2 vezes é coincidência? É lógico que é. Entendeu? Canal da igreja. Trabalhe. Coincidência. Vamos para o culto de domingo. O louvor maravilhoso acontecendo. A fase do chororô passou. E aí Deus vira e fala: meu Deus, pastor Felenito, povo pregando. Ele é muito fofo, gente. E ele está pregando e ele fala: trabalho. Voltei para minha casa e falei assim: não, Senhor, a gente precisa conversar muito sério. O Senhor está pedindo para eu trabalhar, mas olha o que está acontecendo, olha a fase da minha vida, olha as coisas que estão acontecendo. Não dá para trabalhar. Não dá. Ó, para eu trabalhar, tem que ser assim, tem que ser. Aí não bota o padrão. Eu estou ensinando Deus como eu tenho que estar para eu. Olha que absurdo. É muita ignorância, né? Minha. Não gosta de mim, gente. Não. Foi exatamente isso que eu fiz. E sabe o que aconteceu? Isso foi num culto de domingo. O outro culto era terça-feira. Eu sedenta da palavra, né? Nossa, hoje Deus vai liberar a palavra que vai acontecer o meu milagre. É verdade. Chegou lá aquele louvor maravilhoso. Eu navegarei no oceano do Espírito. O Espírito Santo. E aí eu cheguei naquele dia assim, arrebentado. Mas querendo uma palavra. Sentei lá no fundo da igreja, né? Quando você chega arrebentado, você quer se esconder de todo mundo e de Deus. Lá no fundinho da igreja, com as gêmeas em colo. E aí eu falei assim: olha, eu me lembro até hoje, 26 de março de 2004. Ó, culto das 8 da noite. Estou eu lá no cantinho. Falei: olha, Senhor, nem olha para o meu coração hoje, porque ele está assim, mas sem abrir a minha boca, só em pensamento. Olha para o meu coração hoje não, porque hoje o dia foi feio, olha, o negócio está feio. Eu senti tudo de uma vez só, não vale nem a pena te falar. Vamos fazer o seguinte: o Senhor limpa o meu coração e só recebe minha adoração. Não quero nem falar sobre esse assunto. E aí tá, eu navegarei no oceano
E ali, pastora Simone, nunca vi uma mulher sendo usada em profecia. Primeira vez na vida. De repente, a igreja inteira olhando em línguas. Cada um na sua, né? A gente tenta, cada um na sua. De repente, veio uma língua. Falei, opa, uma coisa diferente aconteceu. Mas eu acho. E aí o Senhor começou a tomar aquela mulher e falou assim: eu passei pela igreja e sou dos corações. Eu falei, Jesus é comigo. Acabei de falar do coração. E ele falou de novo: eu passei pela igreja e sou dos corações. E parou. Poxa vida, só isso, né? Mó sede. Vocês dão risada, né? Fernandinha ministrando louvor, Cristiane no teclado, Cláudia no violão. Dali a pouco, minha filha, não adianta você se esconder quando Deus quer falar com você. Ele parou lá e começou aqui. Dali a pouco ela parou. Eu só vi, gente, por Deus, eu vi aquele homem marchando na minha direção. E eu falei, Senhor. E ele parou assim, botou a mão no meu ombro e falou assim: não tenho dito para você trabalhe. E você tem me dito, como Senhor, assim, desse jeito? Eu falei, não precisa falar o resto da minha oração, porque eu não quero passar vergonha. Ela é muito feia. Fica só aqui. Em pensamento. Ninguém sabia. Trabalhe porque os teus eu vou trazer em laço de amor. Eu falei, opa, agora já está conversando sobre o que eu queria conversar. E você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. E deu mais algumas coisas aí referente a outra coisa que eu não vou compartilhar com vocês. E aí ele saiu da ponta da igreja de lá. A pastora não estava lá na frente não, gente. Ela estava na porta recebendo as pessoas. Aquele dia ela estava na porta, ela não estava lá. E aí ele falou assim, aí a promessa dela, né? Vocês possam falar: Deus ainda vai te usar nesse lugar, hoje é a primeira vez. E quando eu te entregar, não retenhas. Vou falar uma coisa para você: pode fugir para onde você quiser, porque se precisar Deus levantar profeta na rua para te falar a mesma coisa e confirmar o que você está recebendo no altar, ele vai levantar. Você pode fugir para onde você quiser, mas aquilo que ele falou para você, até que você entenda que é ele falando para você, ele vai fazer. E aí depois, minha filha, eu não sei você, eu sei que depois daquele dia, no final do culto, eu cheguei e falei assim: não, pastor, Deus está mandando eu trabalhar na obra. Amém, irmão. Eu não sei como é que vai ser, porque eu tenho 3 filhos pequenos, mas a gente pode ver. Glória a Deus, irmão. O que você fazia antes? Eu não trabalhava no... Gente, reto projetor, não existe mais. Eu trabalhava no reto projetor. Glória a Deus. Então, se estamos precisando realmente alguém no reto, eu não lembro, acho que não tinha mesmo. E aí eu fui restituída no reto projetor, no ministério de origem. E a Fernandinha, no primeiro dia que conversou comigo, falou assim: eu vou te colocar no reto, mas teu lugar é no altar. Eu falei: Jesus, como é que vai ser isso? A minha mãe falava que eu tinha voz de taquara rachada. Não importa o que dizem a teu respeito, se Deus tem uma promessa para você, Ele cumpre. Se você é desafinado, olha a prova disso, e Deus tem uma promessa para você no ministério de louvor, Ele vai te afinar em nome de Jesus. Não significa que sempre você vai ser afinado, porque não existe isso. Até cantor famoso desafio. Não existe. Mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Não seja você o impedimento de Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vocês deram risada, né? Para vocês. Queria ver se fosse vocês, Deus pegando a oração que você fez essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã lá na tua casa, e Deus trazendo aqui no culto. Então, acontece, gente.
E não aconteceu comigo uma vez só, não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Na hora eu fiquei com medo, eu falei, Senhor, não fala isso, não. Essa particular é meu seu. É muita gente ouvindo. Mas foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Quando Deus fala com você, é para te marcar pro resto da vida. Quando a palavra vem para você, é para te marcar pro resto da vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. É você e Deus. É você com o Senhor. Deus, Ele está te chamando. E está falando para você, eu tenho uma promessa e eu não preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua obediência. Eu tenho uma promessa para você. E você não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer com as direções que eu te der. Eu tenho uma promessa para você. E você não precisa ferir os princípios espirituais. Você só precisa cumpri-los. Eu tenho uma promessa para você. E ainda que você passe por processos que às vezes você olhe e fale assim, cadê Deus na minha vida? Aonde está o Senhor? Eu não estou te enxergando. Saiba que Ele é com você e que nada fugiu do controle dEle. Faz parte do teu crescimento. Se você estiver lá sendo perseguido por Saul, no fundo do poço, sendo injustiçado, ou sei lá o que aconteceu na sua vida, saiba que faz parte do processo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Deus de amor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Nós saímos muitas vezes por coisa tão boba. Nós vamos, sabe, é uma situação só de esperar e a gente vai tocar naquilo que não é para tocar. Velhos princípios, deixa de ouvir a tua voz, deixa de orar. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia. Nós queremos, Senhor, cumprir o teu propósito. Nós queremos, Senhor, seguir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos a tua vontade. Nós desejamos a tua vontade. Nós desejamos a tua vontade. Ah, Senhor, em Mateus 26, o Senhor nos ensina uma grande lição. Uma grande lição. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porém, todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, coloca a sua vontade, nos ensina a viver a tua vontade. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E que muitas vezes nós não entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável no momento que nós estamos passando. Mas a tua palavra nos garante que ela será boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, segundo aquilo que o Senhor deseja e o que o Senhor já nos prometeu. Aquilo que o Senhor já nos prometeu. Nos ensina a dominar as nossas vontades. Nos ensina. Porque muitas vezes nós somos tentados a fazer as coisas da nossa maneira, porque achamos que o nosso jeito e a nossa maneira é a melhor maneira. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como fazer, não tem nada demais, não vai ter nada, eu estou no controle da situação, eu sei como é que vai fazer, mas o Senhor é que está no controle. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele passou a ter controle sobre todas as coisas. Se nós não conseguimos ter controle nem com os batimentos cardíacos que nós temos, nem com o ar que entra nos nossos pulmões, quanto mais aquilo que nós devemos fazer. Oh, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, em nome de Jesus.
Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, porventura não nos dará todas essas coisas? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos faz descansar na tua presença, nos faz descansar na tua vontade, nos faz descansar, nos faz, Senhor, andarmos segundo aquilo que nós já alcançamos. Nós já temos o entendimento, nós já caminhamos, já vimos os teus milagres, já sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor faz e não pode voltar atrás na sua palavra. Sabemos que o Senhor realiza, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos guarda, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor dá provisão, que o Senhor nos sustenta com as tuas mãos, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada pode nos faltar, que o Senhor nos faz andar de cabeça erguida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vontade do Senhor, ela é soberana, 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 soberana. E não importa aquilo que nós possamos entender ou fazer, planos e projetos e muitas ideias, não. Os nossos planos a gente pode até planejar, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Nós podemos até projetar e criar projetos e fazer, mas a palavra final vem da boca de Deus. Em nome de Jesus. Vocês se lembram que há 2 domingos atrás nós ministramos sobre a Senaqueribe e Ezequias? Vocês se lembram que Ezequias falava para o povo assim: o Senhor vai nos livrar, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos guardar. Lembra disso? E Senaqueribe falava assim: vocês acham que o teu Deus vai livrar vocês? Vocês acham? Não acreditem no que Ezequias está falando, descredibilizando aquilo que o rei estava falando para o povo, do livramento que ia dar. Sabe o que acontece? Muitas vezes o Senhor fala: olha, isso aqui está errado, conserta. Na hora você fala: será que é Deus mesmo? É a pastora falando, é o pastor falando. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí o Senhor fala com você, no meio do mundo, Ele muda o seu interior, você recebeu aquilo, aí vem na boca de Senaqueribe um espírito do engano, para falar o contrário e roubar a semente da palavra que foi para o teu coração. Teve um culto aqui que nós estávamos falando, que o que o Senhor Jesus falou, que se nós crêssemos nele, nós faríamos a mesma obra e maiores ainda, porque o poder dele estava dentro de nós, o reino dele está dentro de nós, porque ele faz morada em nós. Isso é uma promessa para nós como igreja. E eu vi, ninguém me contou, eu vi uma pessoa falando: mas não é bem assim. Sangue de Jesus tem poder. Brinda a tua mente, que você possa ter discernimento para falar isso aqui. Não, em nome de Jesus, eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Se Deus falou que vamos fazer a obra, quem é maior que Jesus para falar que não vai ser assim? Quem é maior que Deus que te fez a promessa para falar que não vai ser assim? Creia. Sabe onde está o segredo? Creia. Creia somente, creia. Está caindo, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. A enfermidade, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, mas eu que estou enfermo, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou sarada. Creia. Mas esse momento é de vergonha, mas para cada dia de vergonha eu vou ter dupla honra. Um dia eu estava com um perrengue, lendo a palavra, aí a pessoa entrou no meu trabalho e falou: o que você está fazendo? Lendo. Eu podia ler porque eu estava esperando o cliente chegar. E era um dos filhos da minha patroa e falou assim: o que Deus te falou? Que para cada dia de vergonha eu vou ter dupla honra. Ele falou: sabe o que acontece? Você não entendeu. Se você tiver um dia de vergonha, você vai ter
2 de honra. Se você tiver 3 dias de vergonha, você vai ter 6 de honra. Então, olha, do nada, o menino não me conhecia, não tinha intimidade. Aliás, ele era um homem, eu era uma menina. Ele virou e falou assim: você está reclamando para Deus que já faz muito tempo que você está nesse processo de vergonha? Você não sabe o tamanho da honra de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Você faz planos e projetos, mas o Senhor, a palavra final tem que vir da boca de Deus. Tem que vir. Já que eu fiz, já que eu projetei, eu vou fazer. Porque se a resposta certa, a direção certa vem da boca de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por isso que eu fico descansado. Apesar das lutas, apesar das situações que tem, a igreja é um dos lugares que eu mais fico descansado. Porque eu sei a palavra que o Senhor deu para cá. Amém? Eu fico descansado. Eu sei quem abriu. O Senhor abriu a igreja através das nossas mãos. Ele disse. E quando houve qualquer pontinha de dúvida, a pastora perguntou assim, mas assim, será que a resposta não está se agradando da gente? Foi assim: Senhor, eu sei que vai vir dias difíceis. E eu estou vendo o Senhor fazendo tudo, mas nos dias difíceis eu vou precisar de uma palavra. Me dá uma palavra. Depois que Salomão edificou o templo. Não é essa, não. Não? Qual que é? O Senhor está sabendo da gente? Do pequeno rebanho. Você está feliz com a gente? Porque se o Senhor estiver feliz, está tudo bem. Gente, na boa, essa é minha intimidade com Deus. Você está feliz? Essa, né? Do pequeno rebanho. E aí ele respondeu, acho que foi Lucas: eu tenho me agradado deste pequeno rebanho. O pequeno é que me chamou a atenção. É nóis. Tinha menos de 20? Olha, pensa, menos de 20. Vocês sabem aqui quanto custa o aluguel. Menos de 20. E Deus sempre trouxe recurso. Sempre. Amém? Impressionante. Você tem o seu dízimo. Não, peraí, pastor, tem que finalizar lá. Finaliza com o pessoal lá. Deus abençoe. Tchau. Precisar de alguma coisa, pode chamar no Insta da igreja. O pastor vai te responder em nome de Jesus, a pastora. Não, vou fazer assim não. Deus abençoe.